Está no ar, no Divã do Gicovati. O programa de hoje foi gravado no Teatro Eva Hertz, da Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo. Tivemos a participação de uma plateia que muito nos honrou com sua presença, mas mantivemos também os e-mails dos ouvintes que nos procuram durante a semana e quem também participa deste Divã do Gicovati na Livraria Cultura é Marisa Tavares, que vai ler os e-mails e participar interativamente comigo também. Flávio, vamos mudar um pouquinho o nosso sistema. Você sempre faz a pensata de abertura. Hoje eu queria propor essa pensata em cima de uma notícia que eu li há algum tempo de jornal. A atriz Demi Moore, famosa pela sua beleza, já gastou centenas de milhares de dólares fazendo diversas cirurgias plásticas, inclusive até no joelho, para o joelho ficar mais jovem, no rosto, lipos e tudo mais. E ela estava dando uma entrevista dizendo que Hollywood trata muito mal as mulheres com mais de 40 anos e que não havia bons papéis para ela. O que eu fiquei pensando e achei que dava uma boa reflexão aqui com a plateia era, afinal de contas, que idade ela tem para fazer esses papéis? Porque ela é uma mulher linda, com mais de 40 anos, mas com tantas intervenções, ela parece muito mais jovem, ela reclama de um papel para uma idade que, na verdade, ela agora tem uma idade indefinida. E eu acho que dá para a gente conversar um pouco sobre essa busca incessante das mulheres, né, a qualquer preço, até desfigurando o rosto ou o corpo, em busca de um novo visual. Hoje, Marisa, na verdade não são só as mulheres, os homens também começam cada vez mais a se rejuvenescer. O problema talvez seja muito complexo e tem, obviamente, forte pressão da cultura e mostra quanto a gente é escravo do ambiente em que a gente vive. Se antigamente a idade, a própria maturidade, até a velhice era uma coisa respeitada, era um estado em que o ancião era tratado, e em certas culturas até hoje é assim, tratado com deferência, com cuidados especiais, de repente, hoje o barato é ser jovem. Ninguém mais quer envelhecer. Já existe um problema dentro de cada um de nós, que é o seguinte, parece que o corpo sempre está na frente da mente, ou seja, na adolescência também acontece isso. A criança está lá brincando, de repente começa a surgir os elementos da sexualidade adulta, ela começa a se sentir estimulada eroticamente, ela começa, no caso da menina, começam a surgir os caracteres sexuais secundários, os seios, os pelos pubianos, e a menina fica toda desconcertada com isso. Parece que ela não estava preparada psicologicamente para a mudança do corpo. É como se a mudança do corpo acontece numa mente que está atrasada. Então é um susto. E há uma briga às vezes, né? A história da Alice que não queria crescer porque estava muito bom ser criança e o corpo obrigou ela a crescer. Depois dos 40, acontece uma outra metamorfose, outra mudança do corpo muito incrível e muito difícil mesmo de ser trabalhada, que é o seguinte, o corpo começa a entrar em decadência. E essa decadência muitas pessoas hoje, ainda mais estimuladas por uma cultura que vende cirurgia plástica e por uma velhice que é vista como uma coisa indecente quase, então fica todo mundo correndo atrás de tentar fazer com que o corpo se mantenha de acordo com a mente, porque de fato aos 40 e poucos anos, mesmo 50, a gente não sente a velhice lá dentro. A gente vê os sinais externos da velhice e há uma discrepância outra vez entre o que a gente pensa, né, o que a gente sente, o modo como a gente vê a vida e o corpo que a gente vê no espelho. Né? É uma encrenca. Né? Mas um dia a gente tem que aceitar a realidade do fato. Eu acho que a Demi Moore, como muitas outras pessoas hoje, acabam se atrapalhando muito, porque elas ficam sem idade definida mesmo. E eu, se fosse produtor de Hollywood, não saberia o que fazer com ela, porque não pode ser jovem, não pode ser filha, não pode ser mãe, não pode ser nada. Né? Que só pode ser a amante, né, mesmo? Só pode ser a outra. Ficou meio sem cargo. É difícil, papéis limitados. É difícil, mas tem receita para saber envelhecer, ou pelo menos saber que vai ter essa discrepância e que o objetivo talvez seja se sentir bem, ter, né, um corpo bem tratado e não absolutamente 10 ou 15 anos, né, de diferença do que... Porque também, Marisa, eu acho que isso aqui no fim acaba criando um problema muito grave, porque chega uma idade em que essas cirurgias não funcionam mais tão bem
elas são repetidas, né? Quarta, quinta, sexta cirurgia no rosto, os rostos vão se descaracterizando, vão ficando todos meio parecidos também, vai parecendo assim, todo mundo irmão, né? Todos os indivíduos muito plastificados ficam parentes, né? E eu acho que chega uma hora que fica pior do que se não tivesse feito nada, né? Então, eu lamento, eu sou médico, eu sou muito orgulhoso de ser médico, mas realmente a indústria da medicina hoje propõe coisas que as pessoas podem estar muito estimuladas a fazer, mas deveriam refletir um pouco mais consistentemente, porque efetivamente há exagero nisso, né? Também, por mais que se faça cirurgias, não fica perfeito. Isso é outra coisa importante saber. Pode gastar centenas de milhares de dólares, não fica perfeito, porque os anos são inexoráveis, né? E os sinais da idade também. E mesmo quando conserta o rosto, não conserta o braço, e aí fica um negócio complicado que as coisas que promete depois não entrega, né, na hora H, fica muito difícil. Eu acho muito, muito melhor as pessoas refletirem bastante e se forem se dedicar a cirurgias estéticas, que façam isso comedidamente e dentro do razoável. Bom, então vamos começar com uma participação da plateia. Você pode se identificar e falar qual é o assunto que você quer tratar. Oi, meu nome é Mônica. A respeito de uma matéria que eu vi sobre um número crescente de pessoas morando sozinhas. E aí eu fiquei pensando enfim, queria perguntar o que você acha, se esse é o destino das relações mesmo. Eu na minha casa, você na sua, sem as pressões do cotidiano, enfim. É isso. A Marisa estava até antes do programa me relatando uma estatística que... É verdade. É uma estatística da National Geographic, feita em Nova York, era aquela área de Nova York, New Jersey, que há mais, a diferença entre mulheres solteiras e homens é de 185 mil. Há mais 185 mil mulheres solteiras jovens e que até querem se casar, mas também trabalham, são independentes, também não querem casar por casar, né? Elas querem ter um par que seja compatível, que esteja à altura delas. E estão todas morando sozinhas, né? Agora, a verdade é o seguinte, nos Estados Unidos, diferentemente de outros locais, o número de pessoas que, talvez, diferentemente, não todos os outros locais, mas no primeiro mundo tem muito isso, mas nos Estados Unidos em particular, e principalmente nos grandes centros, Nova York e arredores, tem muita gente que mora sozinha voluntariamente mesmo. Quer dizer, muita gente, cada vez mais gente gostando de morar sozinho, né? Muitas pessoas já foram casadas, não gostaram da experiência, né? Ou pelo menos daquela experiência, e de alguma maneira generalizam isso. Eu acho o seguinte, os americanos são mais individualistas em geral desde sempre, quer dizer, os meninos e meninas saem de casa com 18 anos para ir para a universidade e nem sempre voltam para casa, então eles acabam aprendendo a ficar melhor sozinhos. Esse negócio de ficar sozinho hoje está mais fácil também, por causa da extrema variedade de equipamentos eletrônicos que entretêm as pessoas, né? Computadores, televisores, iPod e outros recursos que tornam a vida solitária bastante mais divertida do que era antigamente. Eu fico imaginando, há 150 anos atrás, ficar sozinho devia ser realmente muito mais complicado do que hoje, né? De todo modo, o avanço tecnológico aumenta a chance desse aumento de um certo individualismo, que não é sinônimo de egoísmo, que eu pessoalmente considero uma coisa boa, né? E que considero que melhor do que mal casado. Francamente, eu acho que sozinho é melhor que mal casado. A maior parte das pessoas não acha isso. Antigamente ninguém achava. Eu acho sozinho melhor do que mal casado. Então é como se tivesse 3 estados civis. Tem mal casado, solteiro e bem casado. E o indivíduo que está solteiro só larga a solteirice para ficar bem casado. Isso não é fácil, tem problemas, né? A questão sentimental tem muitos problemas, então muita gente encalha nisso. Os homens parece que morrem mais cedo, né? Também o número de homossexuais masculinos ainda é maior do que o número feminino, então talvez o número de mulheres solteiras, a mais do que os homens, se deva por força dessas duas variáveis. No fundo, o número de homens e mulheres sozinhos em Nova York é 1/3 da população. 1/3 é mais ou menos 3 milhões de pessoas, e portanto um número bastante mais alto do que esse da discrepância entre homens e mulheres.
Deixa eu aproveitar essa questão de viver sozinho. Tem uma participação aqui da plateia por escrito. Maria Luísa, dona de casa, pergunta o seguinte: tem um filho já casado há 20 anos. Agora o casal está tendo problemas e ele quer ficar na minha casa. Estou com a minha vida toda organizada, sou viúva, e isso vai dar uma virada em todo o meu esquema. Devo recebê-lo de volta? Eu acho que não. Né? Francamente, acho que não. Né? Aí depende, só de fazer a pergunta, porque já não está muito entusiasmado. Essa é uma resposta minha, vamos dizer assim, tendenciosa e já, de alguma maneira, estimulada pela própria pergunta. Porque se ela fosse aquele tipo de mãe, né, que está louca para ter o filho dentro de casa, não teria feito a pergunta. Né? Então eu já estaria com o filho lá. Eu acho o seguinte, as pessoas, também as mães crescem, se tornam mais independentes, mais individuais, viúva, 20 anos morando sozinha, criou o seu sistema de vida, os seus hábitos, etc., não é fácil. Né? Mesmo tendo grande amor pelo filho, que também não deve ser nenhuma criança, né? Talvez ela não queira ter esse tipo de turbulência dentro de casa, o que eu acho que é perfeitamente razoável. Não acho que tenha que se sentir obrigada a receber o filho só porque é filho. Né? Eu acho que depois dessa idade, que imagino o filho tenha pelo menos 40 e poucos anos, não tem nenhuma razão para ele não encontrar outra solução para a solteirice dele. Mas isso também não cria, porque aquela velha relação de pais e filhos, quer dizer, no nosso ambiente latino, é de se esperar que os pais acolham os filhos como as galinhas botam os pintinhos embaixo das asas, né? Isso vai dar uma certa área de atrito, né? Então, acolher eu acho que sim, quer dizer, se for uma coisa transitória, temporária, momentânea, quer dizer, estar numa situação difícil, isso significa acolher, né? Agora, se o cidadão resolve separar e se mudar para a casa da mamãe, nesta altura da vida, a mamãe pode estar com a vida dela organizada de uma forma que não incorpore esse personagem, né? Novo. Que no fundo é novo, é um filho novo, que estava com outra vida. Eu acho que acolher significa uma coisa aguda, em situação de dificuldade, não há dúvida nenhuma. Isso é da nossa cultura latina, e não só em relação a filhos, né? Todos os parentes mais queridos a gente acolhe mesmo. O programa de hoje é gravado na Livraria Cultura do Conjunto Nacional em São Paulo. Nós estamos aqui com uma plateia e temos a participação de mais uma pessoa. Pode falar seu nome e o problema. Meu nome é Eduardo, sou professor na rede pública e eu tenho uma dúvida que dá em relação ao rendimento dos alunos. Né? Eu tenho percebido assim, que o mau desempenho é fruto de muitos problemas comportamentais. Então, gostaria de saber a opinião do senhor, se a escola pode estar fazendo uma parceria com alguma universidade, ou se pode ter um profissional dentro da escola, ou a gente encaminharia para alguém. Que tipo de problema é mais comum na escola onde você trabalha? O problema são filhos de pais separados. Não, que tipo de problema comportamental os meninos apresentam na escola? Na escola. Olha, eles apresentam assim, são muito hiperativos, né? Alguns são hiperativos, outros. Nós temos também, não vou falar, alunos especiais, assim, no sentido de ele está no segundo colegial, ele só copia, né? Mas ele não compreende, né? Então nós não falam da inclusão, mas não somos preparados, né? Sim. Então eu acho que é evidente que não se pode falar de um assunto tão complicado rapidinho, porque o problema da educação na escola, e principalmente na escola pública, é uma das coisas mais difíceis e mais sérias e que, infelizmente, recebe menos atenção, muito menos atenção do que deveria. Não é? Eu acho que a hiperatividade, isso é opinião minha pessoal, ou o diagnóstico de hiperatividade não era feito antigamente direito, ou então tem aumentando a hiperatividade, porque o número de pessoas com hiperatividade agora, ou distúrbios de atenção e hiperatividade, só vem crescendo e vem se transformando num tema importante na psicologia e na psiquiatria infantil, com medicações e o diabo. Eu acho que, na verdade, deriva desse excesso de maquinário que eu estava falando há pouco, quer dizer, de excesso de tecnologia, televisão, computador, iPod, muito estímulo. E as crianças, então, perderam a capacidade de se concentrar para coisas simples, como, por exemplo, um professor falando na frente deles. Né? Eu acho que, do ponto de vista dos alunos, hoje isso é uma coisa muito chata. Então eles querem reformar a escola. Em vez de reformar
ou talvez repensar toda a estrutura social, eles querem pensar a escola. Não tem nenhuma ideia nova, porque ninguém sabe que escola fazer para as crianças acostumadas com a televisão, com as novelas, com os desenhos animados. Como é que eles vão achar graça na escola de hoje? Então eles ficam desatentos, ficam distraídos, acham aquilo tudo muito chato, não aprendem, né? Tem rendimento escolar muito baixo mesmo, e para mim, eu não vejo como isso possa se modificar a curto prazo, nem com convênio com a universidade, nem com um profissional de psicologia, com nada. E também não acho que é a culpa da família. Eu acho que é muito mais complexo esse tema, porque é doença social, né? Como é doença social, tantas outras, como são doenças sociais, tantas outras que nós temos assistido, né? Até mesmo essa da sobrecarga e do excesso de cirurgias plásticas que estávamos falando no início, né? Eu vou ler um e-mail que chegou dos nossos ouvintes ao longo da semana. É o seguinte, Fábio, de 40 anos, nos escreveu para dizer o seguinte: Dr. Gicovati, me casei virgem aos 17 anos. Na época do namoro, não conseguia penetração porque minha mulher tinha medo do tamanho do meu pênis. Depois de casados, descobrimos que ela sofria de vaginismo. Continuamos juntos por 8 anos e, por conta do problema, ela me autorizava a transar com outras mulheres, coisa que nunca consegui. Na hora H, eu perdi a ereção. Não sei se por acúmulo de tesão, pelo fato de amá-la demais. Acabamos nos separando e, após 5 anos, encontrei uma pessoa maravilhosa com quem tive minha primeira relação sexual. Eu estava com 38 anos. Foi um período incrível, mas acabou porque ela quis a separação. Faz mais de 2 anos que estou só e ainda amo essa pessoa. O maior problema é que quando aparece uma nova garota, não consigo ter ereção. O que fazer? Então, eu acho que a segunda história já tira a dúvida da primeira. Ou seja, na verdade, o acúmulo de tesão não é a razão da dificuldade de não conseguir ereção com mulheres outras que não a primeira mulher da qual parece que ele gostava muito. Então é um tipo incomum de homem, que eu acho super legal, mas que tem a sua sexualidade muito vinculada a elementos afetivos. Quer dizer, na verdade só consegue funcionar bem sexualmente quando está numa boa ligação afetiva, numa ligação sentimental, e não acha muita graça em relacionamento que seja puramente sexual ou puramente ocasional, né? O vaginismo, né, para quem não sabe, significa uma dor muito forte à penetração vaginal. Costuma estar ligado ou a contraturas de musculatura do períneo, que acontece ao longo dos anos da infância, onde muitas vezes as meninas são estimuladas a não, por exemplo, não fazer as suas necessidades fisiológicas fora de casa, e elas têm dificuldade de não de se controlar em situações públicas, né? E acabam aprendendo a contrair muito intensamente a musculatura perineal, e isso depois fica como se fosse uma rigidez nesses músculos que impede com facilidade a penetração. Outras vezes são problemas psicológicos de medo, no caso aqui pode ser até do tamanho do pênis do moço, mas eu acho que isso também foi um pouco de desculpa dela, né? O fato dele não conseguir transar com outras mulheres, evidentemente, como eu disse, eu acho que é uma prova de que para este indivíduo incomum, né, o sexo e o amor estão muito vinculados. Incomum como homem, né? No caso também da segunda mulher, eu lamento que ela tenha partido. Eu não sei se ele, além de incomum nesse sentido, tem outros defeitos que talvez tenham feito ela querer ir embora. Não adianta ficar indo atrás de outras moças, vai ter dificuldade do mesmo jeito, tem que esperar se encantar outra vez sentimentalmente, porque pelo jeito como ele sair com mulheres que não dizem respeito a ele do ponto de vista do coração não vai funcionar. E não tem defeito nenhum nisso, não precisa tomar nenhum remédio contra o fato de só gostar de transar com pessoa legal. Vou até aproveitar para tem aqui uma pergunta do Charles, que é médico, e tem a ver um pouco com esse assunto, que é o seguinte: com o surgimento das pílulas para o tratamento da disfunção erétil, houve uma diminuição na procura de pacientes por psiquiatras e psicólogos? Olha, na realidade os remédios para disfunção erétil são usados espontaneamente por um número muito grande de pessoas, né? Esses remédios são recentes, eles funcionam, né? Eles deveriam e podem e devem ser usados com regularidade. São remédios relativamente inócuos, quer dizer, não são
gerador de grande malefício, são vendidos sem receita médica e a maior parte das pessoas toma de forma recreativa. Quer dizer, os jovens, quando se sentem mais inseguros e vão para as baladas ou raves, não sei o quê, tomam. Tem os que duram 6 horas, tem os que duram 36 horas. Então há uma disputa, inclusive, dos laboratórios em torno disso, no sentido da atividade recreativa. Os que duram mais parece que são mais interessantes, porque o indivíduo não precisa marcar tanto a hora em que vai transar. Mas, na realidade, eu penso o seguinte: esse é um uso indevido desses remédios, porque o uso correto mesmo seria em 2 situações. Nas pessoas mais velhas, onde a dificuldade de ereção começa a surgir por razões vasculares, ou por razões, vamos dizer assim, ligadas mesmo ao envelhecimento, e aí tem indicação sim, e funciona muitíssimo bem. Aliás, é a situação em que melhor funciona. E também, na minha especialidade, eu costumo usar como adjuvante no tratamento das disfunções erécteis. Quer dizer, o indivíduo tem problema que é basicamente mais psicológico do que físico, mas fica muito inseguro, fica muito ameaçado, porque o maior problema do indivíduo, do homem, quando vai ter a relação sexual, é o medo do fracasso. E por causa do medo do fracasso, a chance de fracasso aumenta incrivelmente. Então, tratar isto, que é uma espécie de círculo vicioso, se você tem um remédio que quase que garante ao indivíduo que ele não vai fracassar, ele se sente mais corajoso para fazer o experimento. Então, a gente primeiro faz um trabalho psicológico, ajuda o indivíduo a aprender a perder o medo, ajuda o indivíduo a conversar com a sua namorada sobre a sua dificuldade, não ficar fazendo voo cego e sim ter uma parceira cooperativa, etc. Quer dizer, cria toda uma atmosfera favorável e ainda assim, na hora H, nas primeiras relações, sugere o uso de medicação que garanta uma ereção adequada, mesmo se ele estiver meio ansioso, porque é como se o remédio compensasse a ansiedade, né? Infelizmente, o uso indevido não me parece uma coisa legal, mas é o que costuma acontecer muito nos jovens, especialmente nos baladeiros. Bom, então vamos a mais uma participação da plateia, pode falar? Meu nome é Miriam. Gostaria de perguntar ao Dr. Flávio, Sim. Que sempre se falou que a razão tem que se sobrepor à emoção, que temos que ser mais racionais que emocionais. Só que muitas vezes observo as pessoas mais racionais são mais diretas, às vezes frias no discurso. E quando são mais emocionais, como o próprio nome diz, né, acabam se voltando mais para a emoção e não tem, às vezes, uma definição certa para resolver um problema. E se fala muito hoje de inteligência emocional. Então, eu só queria entender se essa inteligência emocional seria uma mistura da razão com a emoção. Você é mais emocional ou mais racional? Emocional. Emocional, então. Na verdade, a boa forma de operar, quando dá contradição entre razão e emoção, talvez seja a favor da razão e não da emoção. A inteligência emocional, no fundo, significa isso, vitória da razão sobre as emoções. Mas não a vitória daquele racionalismo do século XIX que oprimia a emoção e que era contra as emoções. Mas a vitória no sentido de você não se deixar escravizar e não agir de acordo com a emoção, porque se a emoção te pede, por exemplo, uma reação agressiva, violenta em certas circunstâncias, isso não é uma coisa boa. Do ponto de vista, por exemplo, do que se chama de inteligência emocional, quase sempre relacionado com o ambiente de trabalho, você ter reações explosivas no trabalho não é nada que vá lhe fazer bem, e nem é um sinal de sabedoria. Ter controle sobre si mesmo, ser senhor de si mesmo, não é ser frio também. Né? É apenas ter domínio. O indivíduo pode ser perfeitamente super emotivo, delicado, etc. Né? Ter uma alma super sutil e, ao mesmo tempo, ser firme nas suas decisões. Quer dizer, eu não tenho que ser escravo nem da minha agressividade, nem da inveja, nem do ciúme, nem mesmo do amor, e muito menos do desejo sexual. Porque se for escravo do desejo sexual, é assim. Toda vez que eu tiver vontade de transar com uma pessoa, eu tenho que transar. Isso é motivo. Eu estou com vontade. O emotivo, na verdade, não quer dizer muita coisa, né? Vontade é para ser, a gente sente. Agora, se vai executar ou não, tem que esperar para ver se é o caso, se convém. E, portanto, ser mais racional e mais razoável é muito conveniente, sim. Então, temos mais uma participação da plateia. Hoje o programa excepcionalmente foi gravado no Teatro Eva Regis da Livraria Cultura de São Paulo. Pode falar. Meu nome é Lilian Nacle, eu escrevo livros infantis e sou educadora. Eu leio todos os seus livros e tem uma frase aqui que eu vou ler, uma frase curtinha. Eu gostaria que, se possível, você
comentasse sobre ela. Tenho de conseguir ser o melhor eu, e sentir que hoje estou melhor como pessoa do que há alguns anos. Então, esta, Oline, é realmente uma das regras que eu acho fundamentais para a gente saber se a gente é um ser encalhado ou se é um ser em movimento, né? O encalhado é um indivíduo que olha para trás e olha para hoje e é obrigado a concluir que está no mesmo lugar. É provavelmente uma coisa muito triste. As pessoas são muito preocupadas em se comparar com terceiros, né? Eu acho isso péssimo, porque cada um é um e a história de vida de cada pessoa é muito peculiar e muito individual. Tem gente que evolui rapidamente na mocidade e depois para, né, na maturidade. Tem gente que vai devagar na mocidade e evolui e vai muito bem na maturidade em termos... E qualquer pessoa que queira se comparar, vai se comparar sempre muito superficialmente, vai se comparar com aquilo que é visível do outro, né? Então, a imagem profissional, ou social, financeira, ou até mesmo a aparência física. Não é nada assim, né? Cada um é um e cada alma é muito peculiar. Agora, eu me comparar comigo mesmo, eu saber como é que eu estou hoje, perto do que eu estava antigamente, isso eu acho de extrema utilidade e é realmente uma das coisas que mais me interessa, vamos dizer assim, como terapeuta também. Quer dizer, sempre pergunto isso para os meus clientes, né? Se eles sentem que estão caminhando ou se eles são atolados. Se são atolados, vai mal, porque não há como ser otimista se o indivíduo está atolado, né? O otimismo pressupõe que você esteja em movimento, né? Então, não é garantido que as coisas boas vão acontecer porque você está em movimento. Mas, de todo modo, para quem está parado, não vai acontecer nada. Bom, vamos então, eu vou ler o e-mail dos ouvintes que nos enviaram ao longo da semana. Sara tem 40 anos e conta, que se divorciou há 5 anos e tem 2 filhos. Há 4 me relaciono com um homem de 54 que frequentou o seminário quando tinha 19 anos. Ela conta que esse companheiro ficou doente quando estava prestes a se ordenar padre. E diz que todas as vezes em que ele tem que tomar decisões, fica doente, é recorrente. E continua. Nessas ocasiões, ele faz retiro espiritual para ver se Deus fala com ele, se revela qual o melhor caminho a ser seguido. Na verdade, o que acontece é que este homem não consegue se definir. Eu já terminei o relacionamento várias vezes, mas acabo reatando. E minha pergunta é, será que eu faço isso apenas para não me sentir sozinha? Difícil saber se é só por causa disso, né? Porque o indivíduo pode ter essa indefinição, essa dificuldade de se decidir, e ao mesmo tempo ser uma pessoa super legal em muitos outros aspectos também. E precisa ver também o que quer dizer ser indefinido aqui, né? Porque parece que quando ela pessoalmente fala nisso, a indefinição dele provavelmente tem a ver com se casar com ela, né? E, então me parece aí uma coisa assim um pouco pessoal, apesar de que esse cidadão tem dificuldade de se definir em geral, né? E ela, talvez, não sei se adianta muito também respeitar a dificuldade dele, porque não sei se ele vai mudar, né? E ao mesmo tempo não parece um indivíduo que vai conseguir casar também, porque não conseguiu ser padre, provavelmente não vai conseguir também casar, né? Qualquer decisão mais dramática, infelizmente, mesmo nos retiros que faz, não sei se Deus conversa mesmo com ele, espero que não, porque senão o quadro seria mais grave do que simplesmente o do indeciso e indefinido, não é? Mas eu imagino o seguinte, essa dificuldade de tomar decisão, de arriscar, que eu já vi em algumas pessoas, é uma coisa dificílima, inclusive, de tratar, porque o indivíduo fica encalhado mesmo. Aí é um problema do encalhe. O indivíduo não consegue avançar, ele se entristece profundamente por não ser capaz de avançar, ele sabe da sua situação, quer dizer, é um indivíduo que sofre muito porque é ciente da sua situação, não é um indivíduo doente ou maluco que não tem a menor noção, ele sabe e não consegue avançar, e fica, obviamente, muito entristecido, e nem sempre consegue ultrapassar isso. É uma das coisas mais difíceis e realmente a conduta seria sempre de tentar, pelo menos, fazer psicoterapia. E o indivíduo, no fundo, tem que aprender a errar, porque, na verdade, a coisa da definição, ou de se definir, ou de tomar partido, é aprender a errar, quer dizer, poder fracassar, né?
não tem certificado de garantia por antecipação. Essas pessoas querem certeza antes, então elas ficam paralisadas diante de um dilema. Essas são as velhas histórias que as pessoas já até meio ironicamente contam do burro que diante de 2 montes de feno fica tão indefinido que morre de fome, não é? Então é complicado mesmo. E acontece na vida real. E essa moça está diante deste problema. Eu não saberia. A verdade é só o seguinte, não adianta esperar que ele se decida, porque se aos 54 anos ele não conseguiu tomar decisão nenhuma, não vai ser agora para casar, que é uma decisão tão dramática que ele vai conseguir. Então, ou fica assim mesmo como está, ou cai fora. Temos então mais uma participação da plateia, por favor. Flávio, no fim do século XIX, um poeta chamado Raimundo Correia, parnasiano, num poema chamado Mal Secreto, numa estrofe ele diz uma coisa que me parece interessante para se pensar o homem de hoje. Ele coloca na estrofe assim: se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta inveja que hoje agora nos causa, então piedade nos causasse. Me parece que a relação entre vaidade e inveja tem atrapalhado a vida humana desde tempos imemoriais. Eu gostaria que você pensasse ou expusesse a nós outros a ideia da vaidade, da inveja no mundo atual. O quanto isso, em muito sentido, tem servido como uma espécie de bloqueio ou, ao mesmo tempo, de entrave para que a felicidade humana se estabelecesse. Eu acho o seguinte, eu acho que a vaidade é um problema para a felicidade humana sempre. Não é? Porque e ao mesmo tempo também não tem solução para isso. Porque a vaidade é um prazer, corresponde a um prazer erótico, de se exibir, de se destacar, de chamar a atenção, de se aparecer diferenciado em relação às outras pessoas, que faz parte do instinto sexual. Então, é evidente que nós podemos viver numa cultura que estimula isso, ou que, de certa maneira, não dá muita bola para isso e até esfria esta tendência que é forte. Porque o fato de ser inato ou biológico também não quer dizer que nós temos que ser escravos, assim, ao pé da letra do instinto, né? A gente sabe que existe e pode ter um certo controle sobre isso. Eu acho que a vaidade cria todos esses aspectos, estimula todos esses aspectos competitivos, a busca de destaque, a vontade de ser maior ou melhor do que os outros, e isso cria também condições muito difíceis para uma sociedade mais igualitária, né? E, portanto, sem ingenuidades com qualquer movimento, vamos dizer, sociopolítico que permita imaginar que a gente, por um decreto presidencial, vai criar uma sociedade igualitária e justa, não é? É muito mais complicado do que isso, porque mexe com a alma das pessoas. E é evidente que num mundo onde as pessoas buscam o destaque, você tem o inverso, aquele que não se destaca, ou aquele que queria ter o destaque, pode morrer de inveja. A inveja é uma sensação de humilhação que deriva justamente de você perceber que o outro consegue mais coisas do que você. Então você cria inveja, e o mundo do destaque é o mundo não só da inveja, como da agressividade. Então, as pessoas também ficam falando, sabe, como resolver a violência urbana, bota mais polícia, educa as pessoas. Não é simples assim também. Pode encher de polícia e educar as pessoas. Existe o problema da diferença, dos desníveis. Se não houver condição material mínima para, vamos dizer assim, de preferência toda a população, dificilmente você vai conseguir também deixar de ter violência, inveja e também hostilidade grosseira, como esta, vamos dizer assim, dos assaltos de rua, etc. Né? É muito difícil imaginar a vida, vamos dizer assim, sofisticada sem a vaidade, porque a vaidade também estimula um monte de coisas construtivas, né? As pessoas, para se destacar, ou pessoas para se destacar, fizeram coisas muito interessantes também no mundo. Agora, isto deveria estar um pouco mais controlado para que só se tivesse, ou não só, mas para que se tivesse muito mais do positivo do que do destrutivo. Nós vivemos na contemporaneidade, na minha opinião, mais por conta do que é destrutivo do que por conta do que possa ser realmente criativo. Aliás, a criatividade no mundo atual me parece muito fraca, e a destrutividade total, né? Por falar em contemporaneidade, temos aqui uma participação por escrito da Cláudia de Simone, da plateia. Ela pergunta, 2 em 1. Ansiedade é doença? Como ajudar pessoas que falam sem parar, que não nos escutam e pioram a cada dia? Há ferramentas para alguém aumentar seu autocontrole? Hoje as perguntas são difíceis. Mesmo.
as pessoas que falam, e existem também, tudo que estão... É sempre importante registrar que o programa interativo tem essa grande vantagem. Não é? Eu tenho uma experiência grande de receber e-mails e tudo, e eu vejo sempre o mundo real nos e-mails e nas mensagens como essa que a gente recebe. Existem mesmo algumas pessoas que falam tão rapidamente, tão intensamente, tão compulsivamente, que realmente não só não sobra tempo para ouvir, como não sei se elas acham que porque falam tanto e tão rapidamente, elas falam coisas muito sábias, porque eu penso que elas acham isso, mas eu não sei se é verdade, porque o pensar muito rápido não garante inteligência, não é? Pensar rápido só garante rapidez, não é? Então, é preciso que as pessoas reflitam um pouquinho sobre o problema da interatividade. Falar muito desse jeito significa que o outro não conta nada, né? Significa, inclusive, ser um chato. Porque o chato é justamente aquele indivíduo que fala porque está com vontade de falar e não presta a menor atenção e não quer saber se o outro está com vontade de ouvir, né? Então fica uma coisa unilateral, né? Difícil, e essas pessoas às vezes têm que... E você tenta interromper, né? No consultório, às vezes acontecem essas coisas, né? A pessoa fala a consulta inteira e vai embora. Eu não posso falar nada, não é? E vezes seguidas, né? E às vezes depois me diz assim, está me ajudando loucamente. Eu fico pensando assim, como é que pode estar ajudando se eu não abrir a boca? Só se eu sou mago, não é? Então é preciso tomar um pouco de cuidado para que haja interatividade, para que o outro também possa participar do filme, né? É muito triste ver quantas pessoas nessa ansiedade compulsiva, né, não percebem, inclusive, o quanto estão sendo inconvenientes, desagradáveis, e quanto elas perdem com essa falta de interatividade. Porque ouvir o outro, ouvir, é uma forma de crescer extraordinária. Aliás, falar não adianta nada, a gente fala o que a gente já sabe. E o indivíduo que não troca, que não interage, também não muda o seu discurso, quer dizer, não progride. Para poder progredir, precisa ouvir. Quem não ouve, não aprende. Então, nesse caso, antes só de chamar o próximo intervalo, nesse caso, receita para autocontrole está difícil, né? A receita para o autocontrole fica difícil pelo seguinte, porque você, na verdade, teria que aprender a ficar quieto. Às vezes, talvez até com o uso de medicação, temporariamente, não é? Porque o uso de medicação tranquilizante pode levar o indivíduo a ficar um pouco mais sereno, porque, na realidade, há uma ansiedade por trás dessa coisa compulsiva de falar. Quer dizer, o indivíduo que fala compulsivamente, ele está ansioso, está nervoso, e ele não está tendo ciência do contexto no qual ele está. É muito ruim para ele, ruim para quem está por perto. Bom, temos aqui mais uma participação por escrito da plateia. Juan, professor, escreveu: tenho visto muitos casos de insucesso nos relacionamentos, principalmente de casamentos que não dão certo. Estou só, desimpedido e estou feliz com a vida. Mas às vezes me pego pensando se não fico me baseando nos casos de insucesso para achar que eu estou feliz. Eu acho que não. É como eu penso mesmo. Eu acho que os casos de insucesso são a grande maioria das relações conjugais, não é? E o indivíduo que olha, que qualquer pessoa que fosse objetivo hoje, jovem, estável emocionalmente, competente para ficar sozinho, com boa situação financeira, deveria pensar muitas vezes antes de se comprometer sentimentalmente. Quer dizer, essa ideia de que todo mundo tem que casar, ter filhos, só porque, como se fosse outra vez um regulamento, uma pressão da cultura, é uma ideia antiga. Não tem nada a ver com o mundo de hoje, não tem nada a ver com a contemporaneidade. Eu acho que o indivíduo pode perfeitamente ficar bem sozinho e olhar em volta. E se ao olhar em volta, perceber que a maior parte dos casais se dá mal, vive brigando, vive em conflito, vive com atritos, inclusive, repetitivos, né? Porque os conflitos conjugais parece que videotape, eles são sempre os mesmos, né? O indivíduo pode perfeitamente dizer assim, isso eu não quero para mim, né? Fico na minha, fico sozinho e muito bem. Quando e se aparecer alguém que realmente me pareça que vale a pena, né? Que seja um avanço em relação a esse estado, aí a gente arrisca, né, um envolvimento mais consistente. Mas ter casamento só por ter,
Às vezes as pessoas fazem isso na mocidade, casam porque todo mundo está casando, então também tem que casar. Aí o indivíduo casa, não gosta muito, separa, e aí fica muito mais seletivo para um segundo eventual casamento, né? Quer dizer, já casou, já carimbou o passaporte lá. Então agora pode tranquilamente escolher direito e ver o que fazer com a vida. Porque, na verdade, a vida hoje das pessoas sozinhas é muito boa mesmo. E é uma das coisas que me deixa mais animado. Porque, sendo assim boa, eu acho que a ideia tradicional do casamento de má qualidade fica sem futuro. Ou seja, as pessoas não vão casar por casar. Né? E quem casar por casar vai separar mais ou menos rapidamente para viver sozinho. E as pessoas, principalmente as moças solteiras, deveriam parar de ficar envergonhadas ou deprimidas por não casarem. Não tem pressa. Né? O número de casais felizes realmente é muito baixo. Ou a gente aprende o caminho para chegar lá, ou então é melhor ficar na sua. Bom, então vamos a mais uma participação da plateia. Pode falar. Eu me chamo Naíma, tenho 18 anos. A minha dúvida foi gerada pela resposta à pergunta do moço sobre vaidade e inveja. Uma vez que a vaidade teria uma finalidade sexual, o que se diz geralmente sobre se arrumar para você mesmo, não é verdade? Ah, não é mesmo? Você se arruma para você mesmo? Quem se arruma para si mesmo tem que se arrumar linda e maquiada para ficar em casa. Você faz isso? Não. Não faz. Então, quem não se arruma para ficar em casa não se arruma para si mesmo, né? A gente se arruma para se mostrar aos outros. E se arruma para se mostrar legal aos olhos das outras pessoas. Não obrigatoriamente no sentido de sedução, nem obrigatoriamente no sentido de alguma intenção duvidosa, nem de conquista erótica, nem nada. Mas é um prazer de se exibir em boa situação, em boa forma. Ninguém usa suas melhores roupas em casa, ao contrário, né? Para saber quem é, talvez o cidadão verdadeiro, teria que fotografá-lo ou filmá-lo em casa. E a humanidade em casa provavelmente é muito diferente da que aparece circulando. Eu até lamento que não se faça isso mais, né? Porque... E também um dia, se fizesse isso para valer, talvez as pessoas começassem a sair na rua do jeito que ficam em casa. Que pode não ser tudo isso de bom, mas é muito confortável. Né? Então a vaidade, além de tudo, implica em gasto financeiro, implica em tempo, né, para se embelezar, e implica em uma série de preocupações que, na verdade, talvez a gente pudesse não ter. Mas não tem jeito, você sabe que desde os tribos mais primitivos, sempre existe essa coisa, né, do indivíduo pintar, do índio lá pintar o rosto, colocar adereços, enfeites, tatuagens, penduricalhos e joias, o diabo. Isso aqui é da natureza humana mesmo, né? Só varia conforme cada momento da cultura. Muito obrigada. Vou ler um e-mail que nos chegou também na última semana, que é o seguinte. Alexandre, 49 anos, morador do Rio de Janeiro. Há 10 anos tive um sério problema de saúde e quase perdi parte da visão nos 2 olhos. Hoje o problema já foi completamente superado, mas o episódio me tornou um homem mais sensível. Sou empresário e sempre dei muito valor às coisas materiais, mas de uns tempos para cá comecei a ver a vida de outra forma e fiquei emotivo. Inclusive passei a me sensibilizar com o sofrimento alheio e a prestar ajuda aos mais necessitados. Já pensei em me dedicar exclusivamente a esta causa, mas enfrento resistência da minha família e dos amigos, que não compartilham desta minha nova visão. Que conselho o senhor pode me dar? Então, eu acho que a gente pode perfeitamente ter as aspirações pessoais e uma das coisas que mais a humanidade contemporânea se ressente é justamente desse outro lado da moeda, ou seja, o da solidariedade e o da preocupação com o coletivo. Né? Este cidadão teve aí um problema de saúde e provavelmente acordou para isso. Eu acho que o gosto, o fascínio da gente pela busca dos projetos pessoais, dos avanços da gente mesmo, não deveria em momento nenhum ofuscar este gosto também pela atividade comunitária, pela ajuda, pela atividade direta ou indiretamente ligada ao político. Quer dizer, toda a ação social é uma ação política. Eu não vejo por que as pessoas não tenham vamos dizer, vontade de fazer as duas coisas. Se o indivíduo opta por
se dedicar mais seriamente à atividade de ajuda ou à atividade comunitária, eu acho bárbaro. Que a família ou os amigos possam se sentir um pouco incomodados, precisa ver se isso não mexe até em termos de inveja um pouco com eles também. Porque, a rigor, é bastante louvável e eu fico pensando que se todo mundo tivesse um pouquinho deste empenho, nós talvez estivéssemos vivendo num mundo bem melhor. O Ricardo, que está na plateia, mandou a seguinte pergunta. Como acreditar verdadeiramente no meu potencial sem obter o reconhecimento alheio? Não tem jeito, né? Na realidade, você, para poder acreditar, você pode ter uma ideia do seu potencial por algum sinal indireto, mas esse sinal indireto quase sempre tem a ver com outras pessoas. Se não tiver outra pessoa no jogo, e eu decidi, unilateralmente decido que eu sou um gênio, é uma coisa perigosa, porque posso também estar louco, né? Então, não há garantias que não dependam um pouco de variáveis externas. Eu acho que de um ponto para diante, quando eu já sei mais ou menos o meu valor, posso me tornar mais independente do meio, posso me tornar cada vez mais independente do meio. Mas totalmente independente do meio, eu acho perigoso, porque aí a gente, inclusive, pode inventar poderes ou valores ou méritos que a gente não tem. Bom, tem mais uma participação da plateia aqui por escrito, que diz o seguinte: Cláudia, eu sei que sou uma pessoa inteligente, que consigo chamar a atenção das pessoas, mas ultimamente não consigo ter um relacionamento afetivo. Esses relacionamentos não passam de 2 meses. Um dia desse, um amigo me disse que eu era um mulherão, mas completamente insegura. Isso poderia ter a ver com o fato de eu nunca ter tido pai, de ser filha única e minha mãe é uma pessoa fria? Essas explicações a respeito da maneira adulta da gente ser, ter a ver com as experiências infantis, faz parte da história da psicologia psicanalítica deste século XX. Eu tenho uma certa reserva quanto a isso, porque até se existem certamente marcas que venham da nossa história, do nosso passado, eu acho que é dever da gente tentar ultrapassar essas limitações, quer dizer, tentar ir adiante disso e conseguir superar, né? Eu acho que a vida adulta significa a gente tentar conseguir de todo modo ser mais do que aquele monte de marcas que a história individual de cada um de nós determinou. Quer dizer, eu quero ser, para ser senhor de mim mesmo, eu preciso me livrar inclusive das experiências traumáticas, preciso perdoar pai e mãe, preciso perdoar o meu passado, preciso ir para frente. Ficar atribuindo as dificuldades atuais aos problemas traumáticos da infância e adolescência não é evolutivo, não leva a lugar nenhum e a pessoa fica de vítima, fica encalhada, vítima, mas também não sai do buraco. É melhor não pensar deste jeito e colocar o problema como um problema atual a ser resolvido por você mesmo. Eu trouxe um e-mail de uma ouvinte de Vitória, do Espírito Santo, que é o seguinte. Dr. Gicovati, o que leva uma mulher hoje com 58 anos a se tornar alcoólatra entre os 50 e 55 anos de idade? Trata-se de uma mulher bonita, mas agressiva, que foi infeliz no casamento. Está divorciada há 18 anos e aposentada, com uma boa renda há 3 anos. Atualmente, ela não tem nenhuma atividade e também não aceita envelhecer. Os filhos adultos parecem ignorar a gravidade do problema. Como os irmãos podem ajudá-la, uma vez que a pessoa não admite que a bebida está afetando seu comportamento, sua conduta e sua vida social? Aqui cabem algumas observações. A primeira delas é que é curioso, mas é fato, que o alcoolismo nas mulheres costuma ser muito mais tardio do que o dos homens, né? Quer dizer, não é raro essa história que está aqui, de uma mulher madura, quando filhos crescidos, aposentada, quer dizer, nesta fase, depois dos 45, 50 anos de idade, a mulher se perder, né, de si mesma e não vê outra coisa para fazer a não ser se entreter com o uso do álcool. Isso começa, vamos dizer, com um uso um pouco mais regular, e de um ponto para diante, mesmo que a pessoa não reconheça, se torna uma dependência psicológica primeiro e depois talvez até mesmo uma dependência química. O que é fato é que nos homens a tendência ao uso excessivo do álcool costuma aparecer ou na puberdade e adolescência, quando eles, por timidez e inibição, se sentem atrapalhados para
talvez abordar as moças, né? Começam a se sentir mais excitados, mais animados, mais ousados com a bebida, e com isso eles se apegam à bebida mais do que deviam. Ou então, nos primeiros anos da vida adulta, não raramente também relacionado com reveses de ordem sentimental. Quer dizer, as velhas histórias dos samba canção, das dores de cotovelo, dos botecos em que os homens ficam afogando as suas mágoas na mesa do bar, e de um ponto para diante, na realidade, ficaram mesmo dependentes mais do que deviam da bebida, né? No caso das mulheres, parece que é justamente nesta fase do ninho vazio, do infortúnio pessoal, e também, nesse caso, bem explicitamente relacionado com a dificuldade de envelhecer e também com a aposentadoria. Uma pessoa aposentada, filhos adultos, divorciada, rancorosa com o fato de que os anos estão passando para ela também, insatisfeita com o fato de que talvez a sua beleza e a sensualidade não representam mais o que representavam. A pessoa agressiva significa sem docilidade para lidar com as contrariedades e com as adversidades da vida. Começa a beber porque não tem nada para fazer, quando vai ver, está totalmente apegada. Se a família, no caso dos irmãos, tenta falar alguma coisa, tenta dizer que se trata já de uma condição de alcoolismo, ela provavelmente nega, se sente extremamente agredida com esta situação, e, naturalmente, se afasta de quem a colocar nesse cargo de alcoólatra. Então é preciso muito cuidado na maneira de falar. Os filhos, evidentemente, não querem problema, se afastam, né? Os irmãos tentam, mas vão ter muita dificuldade. Às vezes, é triste ter que falar isso, mas é assim. Às vezes é preciso esperar que ela piore um pouco mais, para que se possa tomar medidas à revelia dela, ou seja, para que se possa fazer coisas mesmo contra a vontade dela, tipo internação, para desintoxicação e outras coisas que só podem ser feitas, vamos dizer assim, se ela estando lúcida, só podem ser feitas com a anuência dela, né? Existem alguns medicamentos também que podem ser usados, mas todos dependem da anuência dela. Então, sem a anuência dela, a gente tem que olhar entristecido e ver uma pessoa, vamos dizer assim, se afundando, né? Muito antes da hora e desnecessariamente. Mas tem várias vezes em que a gente é posto diante dessa condição de impotência, e a gente tem que aprender a ter humildade para não achar que sempre a gente pode meter a mão e interferir. Muitas vezes a gente, mesmo sendo médico, tem que ficar olhando sem fazer nada e esperar um momento oportuno que pode não acontecer também. O programa de hoje chega ao fim. O Divã do Gicovati tem produção de Alessandra Dias, Petra Chaves, Fernando Galo e Diego Matoso. Os trabalhos técnicos hoje foram de Mauro de Lima, Marco Conceição, Gerres Denis e, no estúdio, Osmar Ferreiro. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.